aí, aqui é Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a força de sustentação. Senhores passageiros, continuamos a bordo do avião de mecânica dos fluidos. Para a sua segurança, esse avião foi projetado pensando no equilíbrio de forças. Nós podemos pensar na força-peso, que está agindo para baixo, certo? Na direção do centro da Terra. A força de sustentação, ela é muito importante para que possa ter esse equilíbrio e a gente não caia. Dessa forma, fique aqui no nosso vídeo ou confira no seu livro mais próximo a respeito da força de sustentação. Ai, gente, olha só, eu não sei se dá para ser aeromoça, mas, enfim, já deu para ver porque a força de sustentação é importante, né? A força de sustentação é importante em avião, nessas coisas, porque é justamente uma força oposta à força-peso que vai ajudar o avião a não tá caindo, não é mesmo? Bem, então, o que acontece? É importante relembrar uma coisa. Seguinte, um objeto que se move em um fluido, exemplo, um avião, ele está sujeito a uma força de arrasto e uma força de sustentação. Tá, pera, como assim? Bom, lembra que a força de arrasto, ela é paralela ao movimento do fluido. A força de sustentação, ela vai ser perpendicular, como você pode ver aqui na figura, certo? O arrasto está de rosinha e a sustentação de verde. E aqui, em laranja, a gente tem o movimento do fluido. O fluido está chegando. Acontece o seguinte, a força de sustentação às vezes não é relevante, não tem um valor importante para muitas coisas. Mas para o avião, por exemplo, ela é importante. Então, para os aviões, a sustentação importa. Importa, é mega importante. Ok, e aí você me pergunta, tá, mas como vou calcular então essa força de sustentação? Você está me apresentando, ela é tão boa. Aí você vê que essa força de sustentação da cegonha, assim, você falou assim, ah, toma aí, tirou da cartola, do nada a força de sustentação. Da onde você tirou isso? Da onde ela veio? Tá, tudo bem. Não, calma, gente, eu não vou dar uma demonstração agora. Só quero que vocês entendam melhor, tipo assim, o conceito, né, da força de sustentação, para ficar mais fácil na hora de fazer os exercícios, certo? Bem, a força de sustentação, ela vem do seguinte, a gente tem, vamos supor, lá os objetos simétricos, né? E aí eu vou desenhar linhas de corrente, tá vendo? Esse azul aqui, ele é um objeto simétrico, o laranja também, uma esfera simétrica. A linha de corrente é o verde. E o que acontece? As linhas de corrente, elas estão simétricas. Lembra que as linhas de corrente, elas representam, né, campos de velocidade. Então, quanto mais linhas de corrente eu vou ter aqui, maior a velocidade significa que a velocidade está sendo maior naquele sistema. Tá, tudo bem. Então, a gente tem aqui com um objeto simétrico, a gente vai ter linhas de corrente simétrica, então a velocidade que está aqui em cima e a velocidade que está aqui embaixo não mudou muita coisa. Agora, quando eu tenho um objeto que não é simétrico ou com ângulo de inclinação, né? Então, vai estar atuando, né? Não vai ser... Vai ter um ângulo que é diferente de zero? O que acontece? Aí o negócio fica interessante. Tipo assim, o aerofólio, né, que tá mais parecido com esse, né? O aerofólio, aqui eu posso mostrar para vocês. O aerofólio, ele não é, aqui ó, nesse caso aqui, não é simétrico. Enfim, então, o fato dele não ser simétrico faz com que aconteça. A gente tem aqui as linhas de corrente e elas não vão ser simétricas também. E elas não sendo simétricas, a velocidade que está aqui não é igual à velocidade que está aqui embaixo, certo? Então, com diferentes velocidades, certo? Eu vou ter o quê? Diferentes pressões, certo? A gente está... quando a gente muda a velocidade, a gente pode estar alterando a pressão na equação da energia, concorda? Então, se eu tenho uma diferença de velocidade, eu posso ter uma diferença de pressão, e é justamente a diferença de pressão que faz com que tenha a força de sustentação. Aí que vem a mágica. Tá, vamos lembrando aqui da equação da energia. Bernoulli, né? Da forma mais simplificada, sem considerar a perda de energia. Então, a gente tem pressão aqui e velocidade e altura. E daí, é daí que eu tirei que se eu mudar a velocidade, eu posso ter diferentes pressões, né? É só, por exemplo, eu estar aqui na mesma altura. E aí, isso necessariamente acontece. Bem,
Então, como eu estava falando para vocês, uma diferença de pressão acarreta na força de sustentação, que é tão importante nos aviões. Agora sim a gente tem aqui um motivo, né? Tá, a gente entendeu aqui a força de sustentação. Agora, para calcular essa querida e amada força, a gente vai ter o quê? Uma fórmula. E a fórmula, aqui tá ela. CL é o coeficiente de sustentação, FL é a força de sustentação. Como é que a gente chegou nessa fórmula? Números adimensionais. Números adimensionais, enfim, foram feitos experimentos e verificaram que a força de sustentação depende de tais fatores. Bem, e é aí, dependendo desses tais fatores, que encontraram esse número adimensional. Esse número aqui, o coeficiente de sustentação, ele não tem uma dimensão, certo? Ele vai ser 0,05, 0,03, 0,24, certo? Bom, CL, então, é o coeficiente de sustentação, não confundir com a própria força de sustentação que eu deixei em verde. V é a velocidade do fluido e A é a área projetada na direção perpendicular do escoamento. Então, botei aqui de azul e laranja para ficar assim, ó. Muito importante. A área é projetada na direção do escoamento. Ué, como assim? Vamos lá desenhar. Aqui, tá vendo? A área aqui que é projetada na direção perpendicular ao escoamento é quem? É esse B vezes esse C, certo? O escoamento tá aqui nessa direção. E aí, o B vezes C é a parte que é perpendicular, é a área projetada na direção perpendicular ao escoamento, certo? Bem, além disso, a gente tem outra informação importante, que é sobre, bom, eu falei que a força de sustentação ela pode acontecer quando tem um objeto não simétrico, ou quando a gente tem um ângulo de inclinação, ou ângulo de ataque, conhecido também como ângulo de ataque. O que acontece? A inclinação do objeto faz com que tenha, né, essa força de sustentação, que faz com que tenha um coeficiente de sustentação. Aí, o que acontece? Existe uma relação interessante para a gente observar. O coeficiente de sustentação, ele aumenta conforme o ângulo de ataque aumenta. Só que isso não acontece de forma infinita. Ou seja, vamos lá, o coeficiente de sustentação e a força de sustentação são proporcionais. Então, quando eu estou dizendo o seguinte, que eu aumento o ângulo de ataque, eu vou inclinando, né, o meu objeto, e aí eu vou tendo uma maior força de sustentação. Só que acontece que existe um ponto chamado ponto de Stowe. E aí, o que vai acontecer? Antes desse ponto, você tem uma relação, aumenta, o ângulo de ataque aumenta, o coeficiente e a força de sustentação. Como vocês podem ver aqui, ó, aumenta o ângulo de ataque, aumenta o coeficiente de sustentação. Agora, nesse ponto, a gente tem um ponto máximo, ponto de Stowe. E a gente diz que o negócio estolou quando? Depois desse ponto, né, depois do ponto de Stowe, a gente tem um aumento, né, se a gente tiver um aumento do número de graus, né, na inclinação, a partir daí a gente tem um decréscimo, uma diminuição do coeficiente de sustentação. E aí, estamos preparados para resolver os exercícios? Responde aí!